Olá! Então, nós vimos que a teoria cinética dos gases é capaz de descrever e até obter a equação dos gases, que a gente chama de gases ideais. O que aconteceu, então, na sequência do ponto de vista histórico? Houve uma evolução muito grande nas técnicas e no aparato experimental e conseguiu-se, então, chegar a pressões cada vez maiores, de várias dezenas e até centenas de atmosferas. Então, o que nós foi começado a fazer? Diversos experimentos. E através desses experimentos é que a gente conseguia provar se de fato a teoria cinética dos gases, né, e a equação dos gases que era obtida através dela era uma equação que valia para todos os gases ou não. Acontece que, a partir dos experimentos, nós conseguimos ver que esta equação falha grandemente, tá? E aqui eu mostro para vocês um comportamento, né, de diferentes gases, de logo algumas, né, atmosferas apenas. Veja que em poucas atmosferas, uma, duas, né, atmosferas, nós temos um pequeno desvio, tá? Da equação PV sobre NT, que era para dar o que? Era para dar o R, né, que é a constante universal dos gases, né? O PV dividido por NT, na linha vermelha aqui, era para ser constante, em função da pressão, independente do meu gás, porque o meu gás é ideal. No entanto, se você pegar para o hidrogênio, o nitrogênio, o monóxido de carbono ou o oxigênio, você vê que há um grande desvio, né? E esse desvio fica cada vez maior conforme eu vou aumentando o número de atmosferas, né? Aumentando a minha pressão, ou seja, aumentando o número de partículas e de moléculas ali no meu recipiente. Bem, e o que acontece quando eu aumento cada vez mais esta pressão? Aqui, né, nesse gráfico, está mostrando PV, né, que é para uma pressão PV igual a nRT, então PV é uma constante, quando eu tenho uma temperatura constante, em função da pressão. E aqui a pressão é em torno de centenas de atmosferas, tá? E com essa pressão aqui em torno de centenas de atmosferas, você vê que os gases começam, de fato, a divergir completamente de uma situação de um gás ideal. O que fazer, então? Bem, existe uma outra figura que também a gente consegue observar a distância, né, do comportamento do gás real, que a gente chama, então, começou a chamar, então, do gás real, do gás chamado ideal, que é no gráfico da pressão pelo volume, que eu já comentei com vocês. Veja que o gás real, ele tem um comportamento distinto, né, do nosso gás ideal. E qual que é a ideia? A ideia é a gente tentar mostrar ou encontrar uma equação que descreve melhor um gás, né, do nosso dia a dia, um gás quando a gente tem uma pressão cada vez maior. Em muitas situações que você pode trabalhar, você pode encontrar pressões de gases grandes, e você tem que saber, é claro, que o gás que está ali dentro não vai se comportar como um gás ideal. E por que não vai se comportar como um gás ideal? Bem, basicamente porque quando a gente tem duas partículas, né, uma moléculas, e elas começam a se aproximar uma da outra, existe dois tipos de força que começam a agir entre elas. Uma delas é, quando elas estão razoavelmente afastadas, existe uma força de atração. Então, imagina duas moléculas aqui afastadas, existe uma força que vai atrair elas. Tá? Essa força de atração tende a atrair elas. Quando elas começam a chegar muito próximas uma da outra, começa a ser mais evidente uma força que a gente chama de força de repulsão. Então, conforme eu vou chegando cada vez mais perto, fica cada vez mais difícil elas chegarem, né, entrarem uma dentro da outra. Então, conforme nós temos essas duas forças atuando em um sistema, né, tipo, de duas moléculas, duas partículas, dois sistemas, existe uma curva que a gente chama curva da energia, do potencial de energia entre duas moléculas, né? Que é mais ou menos igual a esse daqui, tá? Que é essa curva em laranja, onde você vê que para distâncias muito grandes, praticamente não tem efeito nenhum. Conforme eu vou chegando cada vez mais perto desta partícula aqui, uma partícula vai chegando próxima da outra, esta daqui, o meu eixo horizontal, é a distância entre as duas partículas. Conforme eu vou chegando cada vez mais próximo, uma distância entre as duas partículas,
vai tendo uma atração cada vez maior, então ela vai querer chegar cada vez mais próximo. E aí ela vai chegando e ficando querendo cada vez mais próximo, até o momento que ela passa a querer se repelir uma da outra. Então, nessa situação, ela passa a querer não ficar uma mais próxima da outra e assim a repelir. Só que quando ela se repele, né, ela novamente passa a querer ter uma atração uma pela outra, e isso pode ficar em movimento, indo e voltando, indo e voltando. Então, sempre um movimento repetitivo, caso essas partículas, essas moléculas sejam unidas uma à outra. Bem, o que aconteceu? Aconteceu que umas pessoas começaram a estudar isso daí e a tentar tratar essas atrações e repulsão também para gases. Agora, as moléculas no gás estão muito distantes, mas quando elas começam a se aproximar, essa força de atração começa a prevalecer e quando ela chega muito próxima, essa força de repulsão também começa a aparecer. Então, nós temos que lidar com o nosso gás também como sendo levando em consideração essas forças atrativas e repulsivas do meu gás. Quem fez isso foi o físico holandês Van der Waals, que ele determinou uma fórmula, né, que formulou uma equação que descreve esse comportamento dos gases, que a gente chama de comportamento real. E por isso ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1910. Qual que foi a ideia dele? Bem, a primeira ideia dele, bem, antes disso, veja que eu coloquei aqui para vocês um QR Code, também vou colocar um link na nossa página, que mostra um comportamento de átomos, tá? E você pode ver, é do PET, um site de simulações da Universidade de Colorado, onde você pode pegar e brincar agora com o átomo fica fixo, você afasta e aproxima um átomo do outro e vê o que acontece com diferentes gases, tá? Você pode pegar neônio com neônio, argônio com argônio, ou neônio com argônio, neônio com oxigênio e assim por diante. E aí você vai ver como esses átomos eles vão reagir de acordo com os parâmetros já pré-estabelecidos. Bem, duas coisas, então, devem ser levadas em consideração. Primeiro, que existe uma força de repulsão, né? A primeira coisa que a gente vai levar em consideração é essa força de repulsão. Essa força de repulsão é por quê? É porque as minhas moléculas têm um tamanho finito, ou seja, ela não tem um tamanho minúsculo, zero. Na equação PV igual a nRT, aquela equação ela é como se cada partícula ela tivesse um tamanho infinitesimal, né? Fosse nossa molécula fosse um tamanho pontual infinitesimal. E isso, claro que não é verdade, porque, obviamente, aumentando bastante o tamanho da nossa molécula, você vê que, somando todas essas moléculas aqui no nosso sistema, ela pode contribuir com um tamanho considerável do volume, porque existe uma esfera de exclusão, que eu falei na última aula para vocês, uma esfera de exclusão que exclui esse volume aqui desta partícula. Tá? Então, o volume total do recipiente, na verdade, não é o volume V, que a gente usa na equação PV igual a nRT. Na verdade, o volume total seria um V menos 8 vezes, né, que é aquele nosso volume de exclusão, 8V, que é o volume de exclusão de uma partícula, N menos 1. Né? Pega todas as partículas menos aquela, né, do que eu estou interessado. Portanto, o nosso volume, como esse N é o número de partículas é muito grande, né, extremamente grande, esse nosso volume é aproximadamente, né, o volume V do recipiente que contém o nosso gás, menos 8N, o número de partículas, vezes o volume de exclusão da nossa molécula em questão. Lembrando que, para o cálculo da pressão, a gente utilizou o quê? O volume entrou, né, esse volume aqui, ele entrou no cálculo da pressão exercida pela partícula na parede do gás. Entrou como? Entrou naquele N, onde o N era o número de colisões por unidade de tempo. Né? E aquele N era proporcional ao quê? Ao número de partículas dividido pelo volume. Ok? Então, o que acontece? Quando as nossas partículas elas estão chegando aqui próximo à parede, o que vai acontecer? Este volume aqui da minha esfera de exclusão, né, da minha partícula, vai contribuir para a pressão na parede do meu gás. Tá? Quando, né, elas estão cada vez mais próximas, mas somente estas aqui vão contribuir para esse volume para a pressão da parede do meu gás desse meu sistema. Portanto, o volume, na verdade, de exclusão, quando eu vou considerar o volume na minha equação dos gases, deve ser somente este volume aqui, que é aquele volume responsável
pela contribuição na pressão. Então, aquele volume, para ser substituído, não deve ser um volume V menos 8N V0, mas sim um volume V substituído por V menos 4N vezes V0, que é o volume, né, da minha partícula. Então, o que eu faço? Aí eu pego esse volume V, esse novo volume, que é aquele volume que deve, de fato, ser considerado para o cálculo da minha pressão, e coloco na equação PV igual a nRT. Então, esse será o nosso novo volume. Só que, nota aqui que eu só substituí o N pelo número de N mol, tá? Para diferenciar do N, que é o número de partículas por volume, tá? Então, P, a nossa nova equação, fica corrigida com PV menos esse 4NV0 igual a N, o número de mols, R vezes T. A gente pode reescrever essa equação como P, agora multiplicando em cima e embaixo por N0, aqui nessa equação, que não muda nada, e a gente percebe que N dividido por N0, quem que vai ser? N por N0 vai ser o número de mols, né, do meu sistema, né, que está ali no sistema gasoso. E, portanto, eu posso recorrigir esta nossa equação dos gases reais, né, no gás ideal por um gás real, levando em consideração esse tamanho finito das partículas como sendo a pressão, que multiplica o volume, menos o número de mols vezes um parâmetro B, igual ao número de mols no sistema, RT. E onde esse B nada mais é do que 4V0, 4N0 vezes V0, que é 4N0, vezes 4π, 4π sobre 3R ao cubo. Ok? Bem, então essa é uma primeira correção que a gente faz, levando em consideração que essas minhas partículas, elas têm um tamanho finito, né? Ou seja, um tamanho que não é infinitesimal, mas sim um tamanho, né, um tamanho maior do que zero. Bem, então quando a gente pega e reescreve a pressão P igual a RT, e faltou um N de mol RT, dividido por V menos NP, nós temos que significa que agora eu não tenho mais eu não posso mais chegar num volume igual a zero. Tem um mínimo de volume que eu consigo chegar ali nesse meu sistema, né? Esse mínimo de volume aqui é representado por esse parâmetro chamado de covolume B. Então, esse parâmetro, que a gente chama de covolume, ele me diz que eu não consigo chegar, né, no volume igual a zero. Tá? Esse é o menor volume possível que eu consigo chegar. Porque veja que esse carinha aqui tem que ser sempre maior do que zero, certo? Não posso ter esse volume do meu sistema menor do que zero, porque daria uma pressão negativa. Portanto, esse é o menor volume que esse meu sistema pode chegar. Nada, a partir daqui, este ponto significa que ali meu sistema não pode mais ser comprimido. A partir dali, o meu gás não pode ser mais comprimido e ele é, portanto, incomprimível, né, a partir daquele ponto. Ok, então, nós vimos que, pelo fato que as minhas moléculas elas têm um determinado tamanho, eu não consigo comprimir ela, né, essas moléculas, até chegar a zero. Ou seja, eu sempre, se eu pegar o meu gás e tentar comprimir ele, posso colocar a maior pressão que eu conseguir. A maior pressão que você conseguir tentar colocar nele, ele nunca vai chegar a zero, vai sempre chegar num valor menor valor possível, diferente de zero. E aqui, né, a gente explica o fato, o nosso gás real tem uma curva um pouco mais acentuada aqui do que o nosso gás ideal encontrado anteriormente. É como se essa curva fosse deslocada para a direita. Bem, outra parte, né, isso é porque, portanto, né, ela tem um tamanho infinito e, portanto, tem uma repulsão ali que ela não pode chegar, né, naquele tamanho menor do que aquele B. Né? Eu consigo comprimir os meus átomos por um tamanho menor do que o próprio tamanho dele. Existe, por outro lado, uma outra interação que acontece, é aquela parte atrativa. Aquela parte da interação atrativa, nos gases, na equação dos gases ideais, a gente não leva em consideração, ou seja, esta partícula aqui, que realiza um choque com a minha parede, ela vem ali e não sente nenhuma atração das outras partículas que estão no meu sistema. No entanto, o fato real é que as outras partículas do meu sistema, que elas estão mais próximas, né,
desta partícula que vai se chocar com a parede, que vai transferir momento, elas atraem aquela partícula. Né? Elas têm uma força de atração. E devido a essa força de atração que existe no nosso sistema, esta minha partícula vai exercer uma pressão menor, né? Uma transferência de momento menor, portanto, vai ter uma desacelerada ali, e vai exercer uma pressão menor sobre a parede. O que acontece? As minhas partículas aqui que estão no meio, né? Imagina um sistema que a partícula vai estar ali no meio. As partículas que estão bem no meio, elas exercem pressão, né? Existe uma pressão atrativa de todos os lados desta minha molécula que está exatamente nas regiões do meio. Então, para ela, não vai ter, é como se o somatório dessas interações atrativas se cancelassem mutuamente. Ela só vai ser interessante, só vai ser diferente, né, para aquelas partículas que estão próximas da parede do recipiente. Por quê? Como elas estão próximas da parede recipiente, a força atrativa só vai ser somente de um lado, só vai ser somente daquelas partículas que estão, né, para trás dela. Então, para aquela partícula que vem aqui próxima à parede, o que vai acontecer? Ela vai ter somente uma força atrativa daquelas partículas que estão anteriores a ela, do lado de cá. Tá? E, portanto, a gente pode ver qual que deveria ser uma contribuição para essa... qual que seria a contribuição dessas partículas, né, para a pressão que elas exercem sobre a parede. Bem, essa contribuição ela vai ser proporcional a n, que é o número de partículas por unidade de volume, ao quadrado, que a gente pode reescrever como, né, multiplicando em cima e embaixo por número n0 ao quadrado, pelo número de mols ao quadrado, n0 dividido por v0, né, tudo isso ao quadrado. Por que é n ao quadrado? Bem, o primeiro termo desse n ao quadrado é justamente devido ao... Veja que meu gás ele tem n partículas, né, por unidade de volume, né? N por V. Então, quanto mais partículas por unidade de volume, maior vai ser o número de partículas que vão estar aqui, que vão exercer uma força atrativa sobre essas moléculas que estão mais próximas à parede. E, portanto, esta diminuição da pressão deve ser proporcional ao número de partículas por unidade de volume, tá? Ou seja, vai correr essa força atrativa que é proporcional, vai causar uma diminuição da pressão, que deve ser, portanto, proporcional ao número de partículas por unidade de volume. Isso é o primeiro N. O segundo N, por sua vez, vai levar em consideração a quantas partículas tem ali próximo à parede, né? E que são justamente as partículas que estão realizando a pressão sobre a parede. E a gente sabe que o número de partículas que vão estar próximas à parede também é proporcional a N, né? O número de partículas por unidade de volume. Quanto maior o número de partículas por unidade de volume, maior vai ser o número de partículas aqui próximas à parede que vão estar exercendo a pressão sobre a parede. Portanto, essa diminuição da pressão, veja que vai ocorrer uma diminuição da pressão, porque essas partículas estão sendo puxadas para trás. Essa diminuição da pressão vai ser proporcional a N ao quadrado. E a gente pode descrever que vai ter uma variação da minha pressão, que a gente chama de copressão, que vai ser menos, né, que vou ter que ser um valor, vai ser uma subtração da minha pressão, um fator que a gente chama de A, que é um parâmetro positivo, que vai depender do meu gás, o número de mols ao quadrado dividido pelo volume ao quadrado. E aí, com isso, nós chegamos na equação de Van der Waals. Por quê? Que é a equação que descreve os gases reais. Que agora o meu P vai ser aquela equação, que a gente, devido ao tamanho finito das partículas, mais esse fator aqui, né, de copressão. Então, a minha pressão P vai ser esse carinha aqui, mais esse outro. Este ΔP, ele é um ΔP negativo do lado de cá. Então, eu passo para o lado de lá e ele fica positivo. E agora eu posso pegar esse termo que está aqui e passar multiplicando. Então, eu fico com esse termo, com esta equação aqui, que é a correção de Van der Waals, levando em consideração as duas coisas, o tamanho finito das partículas e a força de atração que uma exerce sobre a outra, que só vai ser, só vai ter relevância quando as partículas estiverem próximas à Terra,
próximas à parede. A gente pode, né, sabendo que esse número de mols aqui é um número de mols mesmo, né, reescrever, ter uma equação mais bonitinha e reescrever ela dessa forma, né? P mais um AN ao quadrado dividido por V ao quadrado, que multiplica V menos NB, igual a NRT. Tá? Então, é essa equação, a equação de Van der Waals, que vai descrever os gases reais. Vamos analisar essa equação e ver a tratar das isotermas de Van der Waals. A gente não tinha a isoterma no nosso diagrama PV, vamos ver a isoterma de Van der Waals. A isoterma de Van der Waals, vamos só basicamente dividir todo mundo por N. Se pegar aqui, dividir por N quadrado aqui, eu encontro o volume molar, que eu descrevo pelo V pequenininho. Eu coloco o N em evidência aqui também, eu vou obter o volume molar aqui, e aqui o N vai cortar com esse outro N do lado de cá, e a nova equação que a gente pode descrever, né, em termos dos volumes molares é essa. Bem, o que acontece? Acontece que eu tiver... Essa equação só vai ser evidente, só vai estar significativa, quando eu tiver temperaturas muito pequenas, tá? Para baixas temperaturas, ou para volumes também muito pequenos. Porque, veja, se eu tiver uma alta temperatura, esse RT aqui, ó, deixa eu voltar na equação anterior, na verdade, nessa daqui, ó, se eu tiver, veja essa daqui, ó, se eu tiver uma temperatura muito grande, esta correção aqui vai se tornar, né, uma temperatura muito grande, um volume muito grande, né, esse volume V aqui grande, essa temperatura, essa variação da minha pressão aqui vai se tornar muito pequena, né, irrisória, então, portanto, vai ter uma aproximação, essa equação de Van der Waals não vai ser relevante, eu vou poder usar, portanto, o PV igual a nRT. No entanto, quando eu chego cada vez mais próximo da minha temperaturas cada vez mais baixas e volumes cada vez mais baixos, agora sim, esta situação passa a ser relevante. E veja que ocorre uma diminuição, uma queda aqui, né? Uma diminuição da pressão abaixo de uma temperatura que a gente chama de temperatura crítica do meu gás. Tá? Todos os gases vão ter uma temperatura crítica e abaixo dessa temperatura crítica vai começar a aparecer uma diminuição, né? Devido a esse fator da compressão, que aí abaixo dessa temperatura crítica, ele vai passar a ser cada vez mais evidente. A gente pode analisar um pouquinho melhor. Então, na verdade, esta curva que você vê aqui, ó, do gráfico P por V, basicamente, você pega o P e escreve em função de V, e vê como é que esta equação, ela se mostra para diferentes temperaturas. Né? Basicamente, você pega o P, para cada T constante aqui, você vai variando o V, e aí você observa que com uma temperatura T muito grande, basicamente não muda nada, né? As isotermas vão ser essas isotermas bonitinhas que já está acostumado, mas com uma temperatura cada vez menor e um volume também cada vez menor, esse fator de compressão aqui passa a ser importante e passa a diminuir a pressão conforme eu vou, né, abaixando o meu volume. E depois, né, até um certo ponto, de fato, a gente passa a aumentar bastante. Isso é muito, né, incomum, né? Nós vamos analisar um pouco mais esta imagenzinha, né, esta figura, através desta outra imagem, que é a mesma, só que agora tem umas indicações aqui de letras, né, para a gente acompanhar. Bem, veja que para temperaturas muito grandes, acima de TC, é a isoterma comum. Para temperaturas abaixo desse ponto crítico aqui, que é a minha temperatura crítica, começa a ter uma queda dessa minha pressão. Veja que para uma temperatura T, que é uma temperatura T mais baixa do que essa minha temperatura crítica, existem três pontos para essa mesma temperatura, que vai ter a mesma pressão, só que vai ter, né, 3 volumes diferentes. A mesma pressão, mesma temperatura, só que eu vou ter 3 volumes diferentes, que vai ter este mesmo, corresponder a esta mesma pressão e a esse mesmo volume. Por quê? Porque aqui, ó, se você isolar, tentar escrever em termos de V, do volume, você vai obter um V ao cubo, tá? Uma equação de V ao cubo em função da pressão e da temperatura. E esse V ao cubo, em função da pressão e da temperatura, vai te dar 3 raízes. E essas raízes vão ser raízes reais
para temperaturas abaixo da temperatura crítica, né? Quando 3 a 6 reais abaixo da temperatura crítica. E aí, o que você pode observar? Você pode observar que aqui eu vou ter um mínimo e aqui eu vou ter um máximo, né? Desta curva aqui. Né? Desde que eu vou aumentando, né, meu volume, ela vai aumentando o volume daqui para cá, ele chega num valor mínimo, depois eu subo aqui, chego nesse valor máximo aqui, depois eu passo a diminuir novamente. O que isso significa? Bem, nós temos um problema aqui agora. Tá? O problema é que nesta situação aqui, ó, eu tenho uma pressão que aumenta com o volume. Ou, da outra forma, eu tenho um volume, né? Que quando eu vou diminuindo o volume, eu diminuo a pressão. Isto não faz sentido. E isto, na verdade, é um ponto que a gente chama ponto de equilíbrio instável. Ali nós não temos um equilíbrio estável, mas sim um equilíbrio instável. Como é que a gente pode imaginar esse equilíbrio instável? Bem, imagina que você tem uma bolinha perfeita e você faz ela rolar dá uma certa energia para ela e faz ela rolar sobre uma montanha também perfeitamente redondinha aqui, igual essa aqui. E ela vai rolando, 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 e você deu energia suficiente para ela chegar no topo. Ela chegou ali exatamente no topo. O que vai acontecer? Aquele ponto é um ponto de equilíbrio estável, ou seja, a minha partícula vai ficar ali para sempre? Não. Qualquer flutuaçãozinha para um lado ou para o outro vai fazer com que essa minha bola caia para um lado ou caia para o outro. Uma outra maneira de você ver isso aqui também é, imagina um pêndulo, tá? Um pêndulo, uma haste fixa, tá? Uma haste bem fixa e esse pêndulo, né, ele oscila para cá e para cá. Aí você dá um certo empurrão para ele até o ponto que ele chega lá em cima. Esse equilíbrio é um equilíbrio estável? Não, é um equilíbrio instável. Ou seja, qualquer perturbação vai fazer que ele caia para um lado ou para o outro. Da mesma maneira, é esta situação aqui. Quando eu vou diminuindo a minha temperatura, e ele vai vindo, por exemplo, para esse ponto aqui, este ponto aqui, nessa situação, é um ponto de equilíbrio instável, porque a minha pressão, ela não pode diminuir com a diminuição do meu volume. Porque quanto mais eu diminuo o volume, menor é a pressão exigida para ele ficar estável. Isso não faz sentido. E, portanto, esse ponto é um ponto de equilíbrio instável. E aí, o que nós temos que pensar? Bem, como é que então deve ser a curva que esse meu gás faz? Então, vamos imaginar a seguinte coisa. Vamos imaginar que o meu gás, que tem uma temperatura T abaixo dessa minha temperatura crítica, e vamos supor que ele sai desse meu ponto A e vai diminuindo a minha temperatura aqui. Né, diminuindo a minha temperatura. O que acontece? Vai acontecer uma situação, quando eu chegar nesse meu ponto 1 aqui, ele não vai querer subir até o meu ponto E. Ele vai fazer o quê? Ele vai passar por esta posição aqui, numa situação que vai coexistir duas fases de gás e líquido. E a partir do ponto que ele coexiste aqui para cá de gás e líquido, e a partir do momento que ele chega até o ponto 3, no ponto 3 para baixo, ele se tornou completamente líquido. Então, veja, a gente só consegue transformar gases em líquidos se o meu gás estiver abaixo da temperatura crítica dele, né? Caso contrário, isso não é possível. E uma outra coisa que você pode pensar é, bom, ok, mas como é que eu faço para determinar quem que é esse ponto 1? Porque esse ponto 1, por exemplo, não é aqui. Existem algumas maneiras de mostrar isso. Maxwell pensou na maneira que é basicamente esta área aqui deve ser exatamente igual a esta área aqui. Tá? Existem argumentos termodinâmicos para isso. A gente não vai entrar neste ponto no curso, mas alguns argumentos termodinâmicos que provam, né, que esta área, sendo igual a esta área aqui, é o ponto que define onde vai começar o gás, vai começar a se condensar e a começar a aparecer gotículas do líquido, até cada vez parecer mais gotas, e até que chega no ponto 3, onde é só líquido. E aqui, a partir desse ponto, meu líquido vai ter uma compressibilidade, né, mas veja que eu vai ter que passar uma pressão muito maior, né? Uma grande variação de pressão aqui, para ter uma pequena variação do meu volume. Enquanto aqui, né, no lado de cá, eu preciso de uma pequena variação de pressão para ter uma grande variação do meu volume. Tá? Então, esta situação é uma situação de coexistência de líquido e gás. Tá? Que é quando nós temos uma temperatura abaixo da temperatura crítica, e nós estamos diminuindo o nosso
o volume, nós chamamos esse cara de vapor, assim como o vapor d'água, né? Porque a temperatura crítica da água é muito grande, tá? Algumas centenas de graus Celsius. Essa é a temperatura crítica dela. Então, temperatura ambiente, né, é um vapor, né, porque na temperatura ambiente ela se comporta como vapor. Mas outros gases, como oxigênio, neônio, hélio, essa temperatura é muito mais baixa, menos de 100 graus Celsius, para a gente chegar nessa temperatura crítica. Então, a gente vai diminuindo, e aí existe essa situação. Todo ponto aqui, ó, que a gente abaixo dessa temperatura crítica, vai coexistir essas duas fases, que a gente chama de duas fases, né, líquido e vapor. E a partir desse ponto, né, que chegou até aqui, vai ser somente líquido. Então, quando eu vou diminuindo o meu volume do meu vapor até esse ponto aqui, nesse ponto ele passa a vir para cá, nessa linha, e de repente ele vem para cá. Né? Sobe para cá, e quando sobe para cá, ele é completamente líquido. Ok? Bem, mas existe uma situação muito peculiar. Tá? Aqui nós vemos uma situação do nosso gás ideal, supercrítico, situação crítica, aqui no subcrítico, né, que é a temperatura abaixo da temperatura crítica. Ele está vindo aqui de forma estável, aqui ele fica instável, né? E aqui, novamente, ele fica estável como sendo líquido. Aqui, nessa situação, é que a gente chama de situação instável, né? Algumas perturbações pode fazer ele transformar completamente em líquido se eu estou diminuindo, por exemplo, a temperatura, ou se eu estou aumentando a minha temperatura. Existe uma situação, na verdade, que você pode fazer isso de maneira muito tranquila, muito devagarzinha, tá? E aí, nós chegamos numa situação de... ele é um líquido, que a gente chama líquido, um gás supersaturado, tá? A gente vai diminuindo bem devagarzinho o volume, de maneira que ele não coexiste, né? Ele ainda é gás, completamente gás, mas é um gás supersaturado. Qualquer perturbaçãozinha vai gerar gotas de água. Do outro lado aqui também, a gente chama de líquido superquente. Tá? Esse líquido superquente, ele é completamente líquido. Eu vou aumentando aqui, aumentando o volume aqui. Ele é completamente líquido, mas com qualquer perturbaçãozinha nesse ponto, ele começa a aparecer bolinhas de gás. E por que essas situações são situações interessantes? Porque agora a gente pode utilizar isso justamente para tentar determinar como aplicação em câmaras de gás, de nuvens, né? Que ele chama de cloud chamber ou câmaras de Wilson, tá? O que acontece? Que câmaras que a gente usa para determinar partículas subatômicas, novas partículas, e ver como é que se as partículas que neutrino e antipróton, próton, essas partículas, elas têm cargas positivas, cargas negativas, qual que é a massa delas e tudo mais. E coloca tudo isso num campo magnético, elas estão vindo para cá, se chocam com outras, se elas girarem para um lado, elas têm cargas positivas, se elas girarem para o outro, elas têm cargas negativas. E o que acontece? A gente usa esses gás supersaturado ou líquido super quente e dentro de uma situação que a gente gera essas partículas, quando essas partículas passarem por esse gás, eles vão interagir com esse gás e aí vai deixar marquinhas. Essas marcas, essas linhas pontilhadas, é o caminho que elas fazem. E aí, aqui, em um certo ponto, elas chocam uma com as outras, ou se desintegram, ou viram duas partículas, e aí a gente consegue entender de quais partículas são feitas das outras. Então, a gente consegue entender, por exemplo, que o próton não é uma partícula, né, que a gente pode quebrar o próton. O elétron não. O elétron a gente não conseguiu ainda quebrar o elétron. Então, o elétron é uma partícula fundamental. Quarks são partículas fundamentais, mas próton e nêutron não. Então, a gente vê que nêutron é feito de quarks e prótons também. Tá? Isso realmente é um avanço muito legal e a gente pode utilizar essas situações para a gente entender como a física funciona. E com isso, a gente acaba essa nossa aula de hoje, nossa primeira parte da aula, e nos vemos na próxima parte.